político, isso aqui é um reflexo claro dos primeiros dias da televisão, a nova cidade ainda fria em relação a campanha, mas que assiste o horário eleitoral. O programa de Paulinho traz toda a marca de Alexandre Macedo e a gente sabe exatamente como as coisas vão ocorrer ao longo da campanha. Lembrar que Alexandre Macedo foi o marqueteiro de Carlos Eduardo nas últimas campanhas, em algumas últimas campanhas. Natália me parece também afinando mais a campanha. O programa de Carlos Eduardo no Vida não está ruim. Eu acho que você só avisou a mensagem dele, inclusive aderindo ao seu apelido popular. Assim, acho que os 3 programas vão bem. Rafael não tem tempo, então vão bem. Mas as palavras Carlos Eduardo, elas estão presentes em todas as campanhas e em todos os debates, com um tom de intensidade muito alto, trazendo mais consciência e convidando você, eleitor, a refletir sobre o legado do prefeito que tenta voltar pela 4ª, 5ª vez isso, já fez isso. Enfim, para mim está muito claro isso. Está muito claro no segundo turno, como já disse aqui, outras oportunidades, e terão outros debates. Esta pergunta, se o candidato Carlos Eduardo vai ou não vai. No debate do Tentar Jovem Pan, eu entrei no vivo do Eleições Debate, e hoje Eleições Debate em Gênesis e Horas. Eu vi Virginia Angeli dizendo a justificativa do prefeito que ele está doente. De noite de debate. O que eu ouvi, inclusive, a própria Virginia, ela comentou isso hoje pela manhã, é que eles receberam essa justificativa do prefeito, inclusive ele teria suspendido a agenda desse prefeito. Carlos Eduardo, ele havia suspendido a agenda no dia do debate, no dia de hoje, só retornando da manhã em função de orientação médica, mas que a própria assessoria já havia indicado que Carlos Eduardo não iria participar do debate mesmo que não estivesse doente. Ou seja, a doença só reforçou a decisão que ele teria tomado. Mas alguns detalhes para a gente debater. Das 3 pesquisas, a que tem maior margem de erro é justamente aquela que mostra o maior arrojo nos números, que é essa, a futura que nós atualizamos. São 4 pontos de margem de erro. Já a Boni, ela traz 2 pontos de margem de erro. Lembrando que a metodologia da futura é É diferente. diferente também, porque ela é do crédito. Então, a margem de erro acaba sendo realmente um pouco maior. Detalhe, é claramente feita por telefone. Sim. E são os 2 institutos que têm empate entre o primeiro e o segundo colocado. Isso tem que ser analisado. Sim, claro. As pesquisas que foram feitas pelo sistema eletrônico, que não foi entrevista nenhuma, deram Paulinho Freire colar no Carlos Eduardo. Isso. E eu diria que não necessariamente o programa eleitoral tenha tido tanto peso nessa oscilação de Carlos Eduardo. Eu diria que as inserções. Por quê? Porque as inserções dos 3 candidatos, daqueles que têm mais tempo, elas são inserções que, em geral, elas batem no adversário, batem no Carlos Eduardo. E são inserções muito fortes, criticando pontos específicos dos períodos de gestão de Carlos Eduardo. Então, isso inevitavelmente traz para a memória das pessoas, e isso todos os dias batendo. O programa eleitoral não, o programa eleitoral já traz produtos diferentes ao longo dos dias, justamente para não ficar cansativo. Então, eu acho que o peso muito das inserções, isso inclusive foi dito aqui na bancada. Quando a TV começasse, quando a campanha fosse para a rua e fosse para a TV, a gente iria ter um resultado, alguma modificação no cenário. Sinaliza-se, agora, cada vez mais clara a possibilidade do segundo turno. Mas, vamos esperar. Tempo de TV pesa muito. Demais, igualmente aqui em Natal. Eu costumo dizer, se você for agora em qualquer restaurante, shopping ou bar de Mossoró, estão falando de política. Então, todas as vezes. Se você for agora em qualquer shopping, restaurante de Natal, ninguém está falando de política. Natal não faz campanha nenhuma. O eleitor do Natal ele é passivo, e a TV e as inserções têm um peso enorme. Eu não acho que o debate tem peso nenhum aqui. Ninguém tem questão do debate nenhum, mas as inserções têm peso. E aí, tanto Natália e Paulinho Freire têm um tempo de TV gigante em relação ao Carlos Eduardo. Eles têm mais tempo de exposição. Eles estão, que é natural e legítimo, no processo eleitoral, mostrando contradições de Carlos Eduardo, desgastando a imagem, desconstruindo. E tem outra coisa, que quem disputa a eleição sabe disso. É a onda de crescimento e de decrescimento, ele vem de baixo para cima. E Paulinho, ele tem uma vantagem gigante nessa campanha, além do que a TV, que é a base de candidatos a vereador, que cada vez está perdendo base, se movimentando, e não tem como ele não levar mais votos para ele. Não tem como. A questão, e Carlos Eduardo, é a primeira vez que ele disputa a eleição desse formato. Carlos Eduardo só disputa a eleição num tempo grande na TV, com base forte de vereadores, então é uma campanha nova para ele e desafiadora. Então eu não tenho nenhuma dúvida que
terceiro turno, e dá para sentir quem está indo na base, quem está indo na base, independente de pesquisa. O que Paulinho está cantando, Paulinho está crescendo de volume na base. Agora a Natália é mais rejeitada, tem 17,8% de rejeição. E Paulinho Freire e Carlos Eduardo tem a metade da rejeição de Natália. Eles têm 9,73%. Esse tipo de questionário, como eu fiz essa pesquisa de rejeição, ela não pega rejeição total, porque só dá uma opção para rejeição. Por isso, essas rejeições, elas são mais altas do que isso. Se você deixar ele escolher múltipla escolha, você escolha todos os candidatos que você rejeita, que é a sua maior rejeição, que é a melhor opção, porque você rejeita um. Mas se você for absolutamente rejeita este e este, essas rejeições seriam maiores. Então eu prefiro as pesquisas onde você tem múltipla escolha na rejeição, porque ela é mais real. Às vezes você rejeita 2, você rejeita 3. Tem um ponto que eu acho que é interessante a gente avaliar também, se a gente fizer o somatório, para entender mais ou menos o teto de votação até onde o outro vai. Natália, ela é a terceira colocada hoje, ela tem essa oscilação de entre 14 e 21, mas nas 3 pesquisas foi pontuada, mas imaginando com essa rejeição de 15% e 17%, mais 10% daqueles que não vão votar, que não querem fazer escolha. Esse número pode ser maior. De saída, você imagina que ela só poderia chegar a algo em torno de 75%. Aí você pega a compra desse percentual, as escolhas pelos outros candidatos. O teto dela vai baixando a um ponto que começa a tornar a possibilidade de ela ir para o segundo turno cada vez menor. E a perspectiva, na minha opinião, aliás, a percepção de que falta PT, eu falo de militância de PT, na campanha dela, das lideranças do PT, de fato, na campanha dela, a gente observando de fora, é uma coisa que chama a atenção muito forte. Ela vai botar fato no projeto agora todinho. Fala por 70% da aprovação natal. E a campanha de rua. Eles estão na rua, tem campanha de rua. Não tem dúvida. Ela tem vereadores que estão aparecendo bem em todas as pesquisas. Dona Valência, Brisa Bach, ela tem Ivanei, que foi campeã de voto da eleição passada com a Herbert Senna, que foi votar nas eleições do Natal. E que é uma boa deputada. Agora, se ela botar fato no programa eleitoral dela, é um suicídio, porque falta tem que ser Presta atenção. Dentro disso que você está dizendo, aliás, ele não foi questionado na Natália, nem nos debates, e nem nos programas eleitorais, nem em sessões. Só Carlos Eduardo ontem começou a falar, aliás, Carlos Eduardo não falou fato. Foi senador de fato em 2022. Eu tenho falado de pouca exploração em relação. Foi senador de fato em 2022. E ontem disse que Natália é candidato de fato. E ele foi candidato de fato em 2022. Mas eu não vi ainda Paulinho usar isto. Não vi Rafael Mota usar isto. Não tinha visto Carlos Eduardo usar isto. Não botaram fato ainda no programa eleitoral. Comparado com tudo que você disse, mesmo assim, pense o seguinte: o percentual que a Natália tem hoje seria melhor, na minha opinião. Ela poderia ter uma rejeição maior. Mas os números dela seriam maiores se as lideranças do PT, e eu falo todas, estivessem aparecendo no programa. Mas sempre um percentual de 15%, amigo. Vamos supor que fato vai ter uma aprovação que é, grosso modo, em Natal, de 30%. Você não acha que esses números de Natália poderiam subir para 25%, pelo menos? Pois é, e é isso que eu estou falando. Do jeito que está hoje, a impressão que dá é que o PT Luiz, Álvaro Dias, mais reprovado do que aprovado, 44,1% reprovam a gestão dele, 33,8% aprovam a gestão de Álvaro Dias. Fábio Bezerra desaprovado por 60% e só 24,6% aprovando a gestão dela na cidade de Natal. E Lula, um empate técnico entre aprovação e reprovação. 43,3% aprova a gestão dele, 40,9% reprova a gestão dele. Que é o prefeito Álvares foi criticado, claro, pela deputada Natália e também pelo candidato Carlos Eduardo. Inclusive, uma das peças dessa semana ele vem dizendo: olha, eu sou o atual gestor, parece que eu sou o atual gestor, e lembra isso, e do que deu um vídeo de resposta do próprio prefeito Álvaro Dias. Eu queria só comentar o seguinte: a questão específica, olha, o vídeo do presidente da República foi atualizado, pedindo votos agora. A ministra da Saúde apareceu, todos os outros, a governadora já apareceu, o deputado mineiro já apareceu, há uma carência dos jovens negros, inclusive os trabalhadores do Estado, os negros
temos aí uma diferença discrepante entre a sua maior líder, tem aqui alguns discípulos falando e tal, e poucos, como Francisco PT e a deputada justamente. O desafio de Natália, a gente precisa avaliar o seguinte: suavizar a fala dela. E ela tem uma desenvoltura muito boa nos debates. Era uma concretizada. Tem uma suavizada boa, e realmente, quando você olha assim, se você não parar para pensar que ela representa a ala mais radical do PT, você acaba, opa, ela pode ser, mas ela representa uma das alas mais radicais, ela é deputada. Se a gente colocar no mesmo prato que a deputada, a governadora Fátima, é sempre próximo do que é a deputada Natália. Então, quando o eleitor de Natal, que nunca contemplou na prefeitura um candidato de esquerda, ele olha e diz assim: poxa, peraí, mas será que isso aqui no executivo não é certo? Portanto, o grande desafio de Natália é que ela representa o seu passado de extremismo mesmo. Ela é de extrema esquerda. E agora, suavizada para tentar ser a prefeita de Natal, o que tem sido mais complexo para ela. Vai? Natália ela tem um desafio. Até agora ela está com meio percentual de votos que Jean Paul Prats tirou na eleição No finalzinho, foi? Já bateu na luta. Já dobrou nos últimos 30 dias. que Jean Paul Quando Prats. o PT e a campanha Eles são saíram. fato. Ele saiu Mas lembra-se que não era tudo que era uma situação. Ele saiu em 2015, ele saiu para 15, de Fernando Mineiro em 2016. Certo? Quando abriu as urnas, foi surpreendente a votação dele. Inclusive, ele culpa que as pesquisas o prejudicaram. E Jean Paul Prats, muito beneficiado pelo tempo de TV, que pesou muito mais em 2020 do que hoje, porque a campanha dele era limitada por causa da pandemia. E Natália hoje, ela está com o percentual dentro da margem de erro, da mesma quantidade de votos que ela teve para deputado federal, onde a concorrência é muito maior. Então, Paulo Freire é a primeira vez que é candidato majoritário. Paulo Freire não tem nem deputado partidário, nem perto do que Natália tem. Né? Então, o crescimento de Natália, ele é mais assustador do que, para mim, é mais impressionante. Porque o normal, na medida que ela se apresentasse como candidato de esquerda radical, se apresentasse como candidato de Lula, se representasse o eleitor dela, que deu 52 mil votos em Natal, para o deputado federal, que é bem mais complexo, por exemplo, ela concorreu com o Mineiro. Mineiro tirou em Natal 26 mil votos. Se você somar Mineiro e Natália, que em tese é o mesmo eleitor, 71, dá 19%. Dá 19%. Só Mineiro e Natália, sem entrar. Mas, Bela, você foi muito feliz quando você disse: a impressão que eu tenho é que a deputada Natália ela corre 5 metros, aí tem gente que vai lá, como se tivesse uma força puxando ao contrário. Exatamente por essas variáveis que eles vão seguir, ainda não estão batendo em Natália, nem Rafael. Rafael pessoal, Mas não cabe Natália Freire, inteligentemente, não mirou Natália. Só vai ameaça Essa movimento de Carlos Eduardo, Carlos Eduardo, ele, tudo bem que o produto, estão tentando vender um produto novo, o marketing dele é muito bom. Certo? Os marcos são como esse. Se tem alguém conhecido pela população natalense, seja de forma positiva, seja de forma negativa, é Carlos Eduardo, os quatro candidatos. Ele foi prefeito 14 anos. Né? Aí querem vender agora um produto de forma nova, o marketing é muito bom nisso. Mas ele reclamando que os três fizeram um acordo. Olha, Carlos Eduardo, você lidera as pesquisas, vocês vão bater em quem está indo com ele? Pela caridade, agora mudou. Essa questão de Carlos Eduardo, a gente pode observar também um outro detalhe. Qual foi uma mudança relativamente brusca feita pelo eleitorado quando a gente fala das eleições municipais? Foi a eleição de Micala. De lá para cá, a gente percebe que pelo resultado da administração de Micala, o eleitor parece que ficou mais conservador e mais preocupado em fazer uma nova mudança drástica. E aí, por isso que eu tenho a impressão de que a eleição de Álvaro, com certa facilidade, a própria reeleição de Carlos Eduardo, quando ele veio depois de Micala, e aí agora, Carlos Eduardo liderando as pesquisas, eu acho que tem muito a ver com essa memória recente, ou relativamente recente, daquela mudança brusca e da continuidade sem muitos barulhos, entendeu? Então, eu acho que tem muito a ver com isso, essa questão da Agora você fala aqui do Mude Parque das Dunas, esse lançamento da empresa construtora Mude, gente, obras ricos aceleradíssimos, coração também macio, uma planta com 2 quartos, um suíte, varanda gourmet, 14 itens de lazer. É muito lindo esse projeto do Mude Parque das Dunas. Você está ali no coração do Capim Macio dele, mais informações do 4042 09 4042 09 em Có. Tem um apartamento decorado, um stand de venda já no vizinho ali, o Nordeste Cidade. Já agora para o vereador,
Uma vereadora. 156 nomes foram citados na pesquisa Brandly para vereador. São 2.000 entrevistas. E olha o índice, e não sabe ou não quiser responder como despencou em relação às últimas pesquisas. Só 42%, 42,5%, diz que não sabem hoje quem votaria para vereador. Esse número já passou de 70%. E ele vai caindo no decorrer do que a campanha vai afunilando. Dos 156 candidatos citados, nós vamos falar alguns só dos 57 primeiros, porque não dá para me ler aqui o número de 156 candidatos citados. A gente vai falar os nomes de quem teve mais de 3 citações, certo? Foram 57 candidatos que tiveram mais de 3 citações. Quem lidera essa corrida na Brandly é o vereador Érico Jacob, com 2,25. Em segundo lugar, vem Hermes de Sena, com 2,20. Em terceiro, vem o vereador Haroldo Alves, com 1,95. Em quarto, vem o vereador Luciano Nascimento, com 1,65. Em quinto, vem o vereador Aldo Clemente e o vereador Anderson Lopes, com 1,45. Em sexto, vem o vereador Daniel Valença, com 1,30. Em sétimo, vem a primeira candidata que não é vereadora, é a Adriana Quebra-Osso, com 1,10. Acabou, papai. Todo mundo riscado. Em décimo, vem a vereadora Camila Araújo, com 1%. Em décimo